gostei de jogos desde os, sei lá, 7 anos, até mais nova, na verdade. Meu primeiro videogame foi um Dactar, que era uma versão brasileira do Atari. Desde que eu me lembro por gente, eu sempre gostei de jogar, eu sempre gostei de videogame, muito por influência do meu pai, porque ele jogava. Meu primeiro videogame eu ganhei quando eu tinha 5 anos de idade, era um Atari. Então, e depois disso o videogame nunca mais saiu da minha vida. Eu nunca tive consciência assim, nossa, eu sou bissexual, entendeu? Pelo menos quando eu era criança e quando eu era adolescente, isso demorou pra virar a ficha. É engraçado que hoje que eu sei e que eu me entendo, eu olho pra trás quando eu era criança e eu vejo as coisas se ligando, sabe? Eu tinha muito medo das pessoas descobrirem que eu era gay e isso me fez procurar lugares onde as pessoas não ficassem questionando minha sexualidade. Então eu me encontrei nesse universo. A adolescência é um período muito difícil pra gente, como geral, né? E para as pessoas que são LGBT é mais difícil ainda, porque os hormônios estão à flor da pele, você não tá entendendo o que tá acontecendo, você tá ainda entendendo a sua cabeça, você tá sacando qual é o seu lugar no mundo. É um período muito difícil, é um período que eu tive também depressão, por outros assuntos também, e os games, eles trouxeram, sim, uma certa válvula de escape pra mim. Eu acredito que o videogame é uma válvula de escape para diversas coisas. Para um dia estressante, para uma aceitação, procurar um momento de paz e tranquilidade. O videogame, como uma academia, como andar de bicicleta na rua, é uma válvula de escape para diversas coisas. Os games são importantes para criar novas discussões, para educar, né, para trazer para dentro, digamos assim, muita gente que é excluída, né, tudo isso em teoria. Mas na prática a gente sabe que o público de videogame não é exatamente o público mais legal que existe. Eu nunca me senti representada dentro do meio gamer como uma mulher bissexual, de forma correta. Porque eu sinto que a gente ainda tá num momento do mercado que as desenvolvedoras ainda estão pensando na complexidade de roteiro, de história, enfim, de personagens mulheres. Imagina uma personagem mulher que é LGBT. Eu tenho 2 filhos, um menino de 10 anos e uma menina de 6. Eles jogam Overwatch, eles sabem o lore do Overwatch, conhecem League of Legends, jogam Fortnite, inclusive tipo meu filho joga, o Fortnite permite, ele não permite escolher se joga com homem ou com mulher, né? Varia conforme a rodada. Cara, pra eles não faz diferença nenhuma pra essa geração, sabe? Pra eles tipo, meu filho sabe que a Tracer é homossexual no Overwatch, tipo, pra ele, cara, legal, tipo, ele entende já com 10 anos o que é, minha filha obviamente com 6 não, mas tipo, não faz diferença pra essa geração. Porque já tá ali, tá presente. Já tinha passado da hora, na verdade, dos jogos terem uma representatividade de todos os tipos, né? Isso eu falo de sexualidade, cor, não importa, né? Já passou da hora daqueles personagens meio genéricos, que sempre foram um modelinho, né, no passado. Eu acho que durante a minha adolescência e o início da fase jovem adulto, assim, nunca teve um personagem de algum game que eu me identifiquei. E não é que, tipo, tinham personagens gays para eu me identificar, é que não tinham. O game, ele é uma mídia que é muito imersiva. Ele é a única mídia que a gente vê em comparação ao cinema, em comparação à série, em comparação, enfim, que você está na pele do personagem. Eu não tive nenhum tipo de referência na minha vida, eu não tive referência de que eu poderia ser um herói, um vilão, uma pessoa que poderia ser bem sucedida, um mocinho, uma pessoa que pode ser pai, uma pessoa que pode ser namorado. Eu não tive esse tipo de referência, isso não fazia parte da minha vida, porque pra mim eu só era uma pessoa errada que quando fizesse 18 anos eu ia começar a gostar de mulher. E isso, como os jogos fizeram parte da minha vida, eu precisava de me identificar de certa forma com o que eu tava jogando. Se eu tô jogando Street Fighter, eu vou jogar com a Chun-Li, vou jogar com a Camille, vou jogar com personagens que são mais próximos de mim. Não quer dizer que eu queira ser mulher, não quer dizer que eu sou uma mulher por dentro, não quer dizer que eu sou travesti, transexual. Isso quer dizer que eu tô longe do tipo de masculinidade que me foi
apresentado durante minha vida inteira. Então, sim, não necessariamente personagens gays. Ter personagens gays, heróis gays, pessoas gays existindo em todos os lugares, todas as mídias, é incrível, é muito importante. Mas mostrar seres humanos diferentes do tradicional, que é mostrado como bonito, que é mostrado como interessante, que é mostrado como legal. E a partir do momento que você está falando de uma arte, você vai ter uma percepção única sobre aquilo. E principalmente games focados em narrativa. Você vai se entregar para a narrativa. E quando você vê personagens ou você se identifica com alguns personagens, isso te traz mais perto do game, te traz mais perto da história, te traz mais perto da sua realidade. E por muitos e muitos e muitos anos, esses games eles não chegaram perto da realidade de pessoas LGBT, de pessoas negras. A gente mal vê, por exemplo, protagonistas negros. E quanto mais a gente vê pluralidade de pessoas falando do tema e curtindo e jogando, acho que isso se reflete na indústria em si, porque a indústria precisa acompanhar o que o público está exigindo. A principal situação da sociedade com relação a isso é o quanto esse público incomoda, né? Então, assim, eu percebo que há esse preconceito, há essa resistência em relação a aceitar o outro como ele é, porque aquilo me incomoda. Então, na verdade, talvez o problema não seja o outro, seja eu. Porque se eu me incomodo, né, com aquela postura, ou com o falar daquela pessoa, com a maneira como ela se veste, com a maneira como ela sente, com a maneira como ela se, enfim, se manifesta, então eu preciso investigar primeiro o que está de errado comigo. Por que essa pessoa me incomoda tanto? Se existe a possibilidade de eu ser representada da forma que eu sou, por que não? É essencial que a gente se veja ali, que a gente entenda, porque a gente já é tão invisibilizado em todos os aspectos, sabe? A gente quer entrar no jogo, a gente quer entrar nesse meio digital se sentindo nós mesmos. Tá de longe a quantidade necessária para fazer com que a gente seja de fato incluído. As pessoas estão acostumadas que todos os personagens de games de luta ou personagens agressivos com armas são hétero, né? Um gay não pode ser agressivo e atirar com metralhadoras e ser o grande herói, né? Quem foi que estabeleceu isso? Desde quando isso está estabelecido que é assim, né? Vamos pensar nos grandes heróis da Grécia Antiga. Todos bissexuais, né? A história diz isso. Então, em que momento se perdeu e determinou-se que a orientação sexual, digamos assim, é o que determina a agressividade, a força, a energia com que o herói vai ter. Isso é uma grande bobagem, uma falácia que a gente carrega aí como sociedade há muitos anos e, obviamente, os videogames, do jeito que são, continuam sustentando isso. O que não deveria ser uma coisa natural, porque tá na rua, só de sair na rua e olhar. Eu acho que toda a comunidade gamer, ela tá percebendo cada vez mais a importância de dar voz para todas as pessoas, para todas as ideias. Da época que eu comecei a jogar, videogame era coisa de moleque, de menino, né? Com algumas poucas exceções. Então o que a gente tem hoje é tão diferente que, de certa forma, é uma ruptura com tudo que foi estabelecido aí como o videogame como plataforma. A gente se inspira nas histórias que a gente vê. A gente olha e fala, putz, sou eu, sabe? E como que você vai fazer? Como que você vai encontrar a sua própria identidade se você não tem representatividade? Eu acho que o que a gente tem nos jogos hoje em dia de representatividade não é o suficiente. Eu não vejo um movimento diferenciado, eu não vejo mais jogos abordando, eu não vejo mais personagens protagonistas queer ganhando proeminência, né? Talvez a gente tenha ali um avanço nesse sentido no que diz respeito aos consumidores e principalmente os influenciadores que estão aparecendo. Num sentido de agora tem mais mulheres jogando, a comunidade queer está jogando mais. Não, eu acho que simplesmente as pessoas estão se mostrando mais, porque elas se sentem mais seguras, elas estão percebendo que esse também é o lugar delas, que todo mundo pode jogar, todo mundo tem espaço para jogar e para falar do que
quer. A própria indústria de games e desenvolvedoras tem que melhorar muito. A gente não vê tantas desenvolvedoras assim em vagas importantes, tipo diretora de um game, produtora de um game. Está começando a crescer ainda, mas está muito lento. Você vai receber preconceito de todas as áreas. Quando eu vi o Kami, por exemplo, que é um dos maiores jogadores de League of Legends do Brasil, quando ele saiu do armário, ele recebeu muito hate, muitas palavras de ódio. E isso é uma coisa que é complicado, principalmente para um jovem. Dá para você ser quem você é, mas você vai receber esse preconceito. O público é tóxico, porque é majoritariamente masculino e não aceita mudanças. Então, assim, a gente luta contra isso todos os dias e se a gente não pode parar de lutar porque todos os dias a gente vai passar por isso e é um inferno. E ser LGBT é luta, é não ter paz. A gente não tem paz. É todos os dias tendo que repetir a mesma coisa. Isso que eu tô falando pra câmera é o que eu falo todos os dias. Pra minha câmera, eu falo pra câmera de fulano, de ciclano, eu falo pro meu Instagram, eu falo pra todas as câmeras. É assim que eu vou ter que viver o resto dos meus dias, porque existe conservadorismo, existe um problema de entendimento de religião que faz com que a gente seja visto e marginalizado por uma sociedade inteira. Agora a gente tá tendo mais espaço pra poder se mostrar, pra poder falar, olha, a gente tá aqui, a gente joga, esse é o nosso lugar, a gente não vai sair tão cedo. Eu acho que talvez a palavra número 1 seja educação. Então eu acho que as pessoas carecem disso e tudo que é novo, e nem é novo, mas por assim dizer, novo assusta. Principalmente a galera mais conservadora. Só que o público que a gente lida, a grande parte do nosso público é aquele público que não liga. Mas na verdade, se anuncia um jogo com um protagonista negro, ele fala, não precisa de protagonista negro. E em sua grande maioria, essas pessoas que estão reclamando não são negras. Eu acho que o que está acontecendo no mundo hoje, de uma maneira geral, é que as pessoas estão confundindo essa questão da expressividade, essa questão do falar, do poder se colocar, né? Com a questão, então eu posso dizer o que eu quiser. E a coisa não funciona desse jeito, né? Então, assim, eu posso me expressar, eu tenho a rede social, eu sou invisível, então eu posso falar o que eu quiser, para quem eu quiser, e tudo bem, porque eu posso me expressar, né? Então, assim, todos têm o direito de se expressarem, mas a gente tem que fazer isso com consciência, pensar sobre o que você vai falar. Porque tudo que é dito, ele vai ter uma consequência. No primeiro momento, o mundo gamer, o mundo do nerd, ele aceita melhor o diferente. Porque não é só sobre sexualidade, mas sobre outras coisas. Porque é muito fácil o gamer assumir o papel de um robô, de uma mulher, de um alienígena. Parte do mundo gamer que teria mais resistência, eu acho que é a parte tóxica. São os jogadores tóxicos, eles teriam resistência a qualquer coisa. Muitas das marcas que patrocinam streamers é uma marca pro público hétero, é um pro público gamer. Por isso que eu falo que é o público hétero, porque eles não enxergam a comunidade LGBT como parte desse público gamer. Então a comunidade queer tem que comemorar as pequenas vitórias, tipo um personagem LGBT, olha que legal. São pequenas vitórias que eu acho que são muito pouco. Então se a gente vai pensar no avanço que a gente teve aí dos últimos 30 anos nesse sentido, eu acho que é muito pouco. Principalmente nos avanços que a gente teve em outros aspectos da cultura, da arte, né? Pensa no cinema, pensa na música, né? Pensa em outras manifestações artísticas. O game parece que ainda está lá atrás nesse sentido, não se fala sobre isso, ainda é tabu, né? Quando você anuncia que um jogo de tiro tem uma personagem que é gay, uau, isso devia ser notícia, de verdade. A gente já não tinha que ter passado dessa fase há um tempão, a gente não tinha mais que estar... Talvez isso tivesse que ser notícia 20 anos atrás, mas agora, pleno 2020, isso sendo notícia, só prova como o mercado de videogames é avançado e rápido em certos aspectos e lento em outros. As pessoas, hoje em dia, principalmente o desenvolvimento de jogos aqui no Brasil, ainda existem muitas pessoas que são de mente fechada, que não trabalham, que não se abriram para ver que o que importa é você ser profissional e você contar uma boa história, no caso dos videogames. Criar um bom jogo com uma boa jogabilidade.
Ou você trabalhar com um cara que não importa se ele é gay, se ele é assexuado, não importa. O importante é o trabalho dessa pessoa. Que o fato do Soldado 76 ser gay ou não vai mudar absolutamente nada no jogo, não vai mudar absolutamente nada na vida dele. E aí, desenvolvedoras? Vocês vão deixar de fazer isso pra alegrar quem? As pessoas que são quadradas? Quem é quadrado nem joga direito, sabe? Fala que jogo faz mal, que vicia. É importante que a gente veja a questão do game como uma preparação para a sociedade. Então, as desenvolvedoras precisam começar a acordar, porque essa história de quem lacra não lucra é a maior mentira que já inventaram. Então, se o mercado bater ou se o vento mudar de direção, aquela marca também vai mudar de direção. Ela não está nem aí com a minoria. E nem aí com a ideologia. Ela está aí com dinheiro. Eu acho que assim, é isso que a gente tem que ficar ligado. Saber o que a marca fala nas redes sociais, mas com quem que ela está trabalhando por trás dos panos. Porque várias empresas vão querer se aproveitar de um discurso que está em pauta, que está na boca da galera, que é importante pra galera, e infelizmente é isso que acontece no mercado capitalista, não só nos games. O que se tem que trabalhar não é um assunto ou outro, mas o que se tem que trabalhar é a diversidade. Somos pessoas diferentes com as nossas particularidades, né? Então, o conhecimento, ele é adquirido e o preconceito também. Então eu percebo, as pessoas não nascem preconceituosas, né? As crianças aprendem a ser preconceituosas, né? Então isso é fato. Eu acho que ainda tem muita coisa para melhorar, com certeza. Não é o ideal o que a gente vê hoje no mercado, mas eu acho que as empresas estão mais preocupadas sim em atender um público maior. Videogame está entrando nesse mundo agora. Eu acho que agora que essa possibilidade do mundo mais social, onde a gente pode ter mais liberdade de ser quem a gente é. É um momento de resistência em tudo, cara. A gente tem que continuar aqui, ó, sendo mostrado. O governo não quer mostrar, mas a gente tá aqui. A gente tá na novela, a gente tá no filme, a gente tá no desenho, a gente tá no raio que o parta. Os caras querem calar a gente, só que a mídia não se cala. Não quero personagens femininas ou LGBTs escrito por héteros e homens, entendeu? Porque isso pode trazer uma visão nebulosa. Eu acho que na hora que você vai cuidar de um assunto que talvez você não conheça, como eu disse, a gente tá em 2019, a gente tem muito conteúdo, cara. É só pesquisar, é só falar com essas pessoas. E naturalmente, as pessoas que produziram isso, ou muitas das que estão produzindo conteúdos que também tem o LGBT no meio, não consultaram ninguém. E nem são, tipo, não fazem parte também da comunidade. Então, assim, esses erros crassos acontecem, ao invés de agradar, acaba acontecendo justamente o contrário. Eu acredito na seguinte situação. Se houvessem mais personagens da comunidade LGBT nos jogos, isso traria algo mais natural com relação àquilo que se vive em sociedade, que é a diversidade, né? Então, eu acredito que se faz muita polêmica sobre algo que já está na sociedade. Então, assim, não tem sentido se fazer muita polêmica, se fazer muitos questionamentos de algo que não está para acontecer, de algo que já acontece, né? E não acontece agora. Então, acho que a ideia de ter essas pautas dentro dos games é justamente normalizar os relacionamentos para criança, para adulto, para que seja. Os jovens desenvolvedores de hoje têm que ter a mente mais aberta. Tem que estar aberto às mudanças e às necessidades de hoje, que são diferentes de ontem, de 20 anos atrás. Se as empresas lançassem mais personagens, acho que a aceitabilidade iria aumentar. A questão da naturalização é muito importante, porque quando a gente fala sobre a questão da criança, né? Ai, porque o que o meu filho vai fazer se ele olhar pra isso? Ah, ele vai se tornar não sei o quê. Primeiro que o seu filho está vendo violência e sexo na televisão e tá tudo bem, mas ver um personagem que ama um outro personagem do mesmo sexo, não!
Isso não pode. Gente, é a vida real. Qual é o problema de você naturalizar isso para as crianças? Então, tá na hora de vocês juntarem e fazer um boicote. Não é um boicote de não comprar, mas é um boicote talvez uma semana sem jogar. Porque o que acontece? Tudo é dinheiro. Os investidores vão pressionar. Por que não?